Um pouco da pergunta que eu vou tentar responder aqui nesse vídeo hoje é como estudar melhor e como que o estudo interfere no seu aprendizado de idiomas direta e indiretamente. Primeiro ponto, saber estudar melhor vai gerar como subproduto o aprendizado de línguas. Um exemplo muito clássico é professores bons de língua, eles não necessariamente ensinam a língua que eles estão querendo ensinar. Uma técnica de ensino de línguas é pegar um conteúdo de interesse do aluno ou dos alunos e usar esse ponto de interesse do aluno como um motivador para aquela aula. Então, o professor vai se preparar, por exemplo, vamos dizer que o interesse da grande maioria dos alunos seja videogames, o que é muito plausível. O professor ele vai preparar, seja do ponto de vista de história do videogame, seja do ponto de vista técnico, algo que o professor tenha algum nível de familiaridade, vai trazer aquilo para o mundo do aluno e vai conversar sobre aquele ponto, sobre aquele assunto em específico na língua-alvo. Então, a gente sabe que o conceito mais importante do aprendizado de línguas é o input compreensivo. O que é um input compreensivo? É o quanto você entende de determinada frase. Então, uma frase carrega um significado. O significado dessa frase, uma vez que é absorvido, ele vai se transformar em forma no seu cérebro. E a forma é a língua-alvo. Então, se eu quero transmitir um conhecimento de videogames, eu vou estudar sobre videogames, vou falar sobre videogames numa linguagem que o aluno entenda num nível de inglês, no nível da língua-alvo, em que o aluno entenda, seja ele muito básico, seja ele duas, três palavras que o aluno entenda. Vou trazer isso para o mundo dele e vou colocar como uma aula. Assim eu garanto que o aluno vai ter interesse pela aula, ou seja, aquilo vai deixar ele num estado de imersão, num estado de fluxo, num estado de flow em que ele tem atenção plena naquela aula. E ele vai se sentir motivado, engajado. E então, saber estudar melhor é causar isso sozinho. É você saber fazer esse processo que o professor faria em si mesmo. Então, estudar melhor para o aprendizado de línguas é eu pegar um conteúdo que eu gosto, estudar ele na minha língua-alvo. E aquilo vai se tornar input compreensível ao longo do tempo para mim. É o saber fazer isso acontecer. Eu posso me utilizar de ferramentas como a inteligência artificial para facilitar, deixar o conteúdo mais mastigado. Eu posso utilizar livros que eu já entenda, se eu sou um intermediário, se eu sou um avançado, com certeza você vai se beneficiar muito dessa técnica. Só que isso não se resume o que é estudar melhor. Como estudar de fato, né? Eu diria que estudar é responder uma grande questão. E o que seria essa grande questão? Eu, por exemplo, na minha vida, hoje, eu estou respondendo a seguinte grande questão com o meu estudo. Como alguém aprende uma língua? Como uma pessoa adquire um idioma? Como uma pessoa sai do zero até a fluência? Essa, essa é a grande pergunta que eu estou respondendo. Então, todos os livros que eu pegar para ler a partir daqui, eles vão se relacionar com essa grande questão. Eles vão ou me trazer para mais próximo da resposta desse problema, ou eles vão fazer que eu entenda o problema um pouco melhor. Então, geralmente, livros mais teóricos vão fazer você entender o problema um pouco melhor, porque ele vai apresentar estudos, vai apresentar métodos de estudos, vai apresentar casos, relatos de estudo, relatos anedóticos, ele vai te aproximar um pouco mais do entendimento do problema e, consequentemente, a teoria por trás e, consequentemente, um pouco da resposta também. Mas dificilmente você vai encontrar a resposta de uma grande questão num único livro. Então, é importante que você perca um pouco do preciosismo de determinados livros e entenda que livros são conversas. Então, se eu estou conversando com um livro, não tem problema eu parar essa conversa hoje e retomar num determinado ponto futuro, se eu quiser retomar.
porque aquilo é uma conversa em que eu tenho o controle total sobre ela, entende? E, e o livro, ele tá ali para auxiliar você a responder essa grande questão que você tem. E dessa grande questão surgem outras pequenas questões intermediárias no caminho. Então, por exemplo, a minha grande questão é como uma pessoa aprende uma língua. A minha subquestão seria, a partir do momento que eu entendo que o principal é input compreensível, eu me pergunto, como fornecer input compreensível da melhor forma possível para que uma pessoa aprenda uma língua? A partir do momento que eu respondo isso, eu vou me subdividindo cada vez mais até que eu entenda de forma holística, né, como um todo, aquela questão, de eu entender como um todo, como eu posso responder essa questão da melhor forma possível e como eu posso aplicar isso no meu dia a dia. Se livros são conversas, não tem problema eu ler um pouco um livro, ler um pouco o outro livro, porque o que eu estou fazendo é trocando ideias, literalmente, trocando minhas ideias pelas ideias do livro, pelo menos por um determinado período de tempo, absorvendo aquelas ideias. E se o livro ele está na minha língua-alvo, melhor ainda, porque nesse processo em que eu preciso entender um significado, se eu sei que a forma que eu aprendo uma língua é através da conexão entre forma e significado, ou seja, é através da forma que é a língua-alvo e o significado que o livro quer me passar, eu estou evoluindo, eu estou aprendendo uma língua. E é dessa forma que o estudo se conecta com o aprendizado de uma língua. É dessa forma que você pode utilizar essa técnica para melhorar. Então, uma técnica que eu aplico e apliquei muito é, por exemplo, agora eu estou aqui com um canal no YouTube. Então, surge uma segunda dúvida, que é como crescer um canal no YouTube, como ter uma audiência, como ter autoridade com a audiência que eu tenho, como demonstrar o meu conhecimento, como me comunicar melhor. Todas essas perguntas vão surgindo. E tudo se resume talvez em como crescer o meu canal no YouTube, ou talvez em como ter uma audiência sólida. E percebe que o problema ainda não está 100% formulado? Então eu vou atrás de livros para responder, para me ajudar a formular esse problema de uma melhor forma e a responder essas dúvidas que vão surgindo. Então eu comecei a ler livros de marketing. Comecei a ler livros de marketing, não em português, não em inglês, em espanhol, que é a terceira língua que eu estou tentando me dedicar. Então se eu começo a ler livros de marketing em espanhol, invariavelmente o meu espanhol vai melhorar. E é o que eu estou fazendo. Só que o que acontece? O espanhol, ele é uma língua muito próxima do português. São línguas irmãs, ambas de origem latina, ambas muito parecidas, tanto a forma como os verbos são lidados, como de maneira geral, são línguas muito parecidas. E se input compreensível é o que eu entendo daquela língua, a mensagem que eu consigo absorver, o significado que eu consigo absorver a partir de determinada frase, a partir de determinado conteúdo, a partir de determinada contexto comunicativo, e eu consigo ler em espanhol, simplesmente por espanhol ser muito parecido com o português, automaticamente esse input é compreensível para mim. Então, a cada livro que eu leio, eu não só estou mais próximo de responder essa minha grande dúvida, que é como crescer o meu canal no YouTube, como ter uma audiência fiel e uma audiência maior, como também estou um passo mais próximo da minha fluência no idioma. Estou um passo mais próximo da minha fluência no espanhol. Olha só que bonito isso. A vida permite que você evolua exponencialmente, de forma quase que garantida. Porque a partir do momento que você se abre, a partir do momento que você se permite entender e conhecer uma nova língua, que é um grande desafio, que é uma empreitada enorme, o mundo se abre para você. Para você ter ideia, o México tem, acho que aproximadamente, eu não me lembro se é 400 ou é 600 milhões de pessoas falantes de espanhol. Falantes de espanhol. Olha a quantidade de coisa que eu estou perdendo de cultura, de conhecimento, de pessoas, de conexões, de possibilidades de empreender, de possibilidade de ganhar dinheiro, simplesmente por não saber uma língua.
Olha como eu estou deixando o mundo para trás, um mundo de possibilidades para trás, simplesmente por ativamente ignorar o fato de que eu poderia aprender uma língua nova. E é importante você saber estudar, e é importante você saber estudar da maneira correta para que você aprenda uma língua. Eu acho que é isso, eu consegui cobrir a maioria dos pontos que eu pensava em cobrir nesse vídeo. Uma outra abordagem que eu quero ter dos estudos aqui é que esse tipo de estudo que eu estou falando aqui, ele é um estudo mais utilitarista. Eu recolho conhecimentos dos livros para que, na minha vida prática, no meu dia a dia, esses conhecimentos sejam aplicados e façam sentido e me façam úteis. Então, ele é um conhecimento utilitarista. Outras pessoas vão pregar um tipo de estudo mais voltado a simplesmente o prazer do estudo, a simplesmente o crescimento interno e intelectual que você vai ter por aquele estudo. Porque o estudo, ele exige de você uma vida mais calma, uma vida mais tranquila. Porque se você tem uma hora para estudar, você não quer que essa uma hora esteja cheio de coisa na cabeça, cheio de problemas na cabeça, cheio de outras coisas mais importantes que você tem que pensar durante essa uma hora de estudo. E se eu quero ter um estudo por prazer, um estudo pelo estudo, um estudo simplesmente pelo amor à vida intelectual, que não seja um estudo utilitarista como esse que eu trouxe mais no começo, eu quero ter uma vida mais calma. Eu quero ser uma pessoa mais calma. E o estudo, ele permite que esse lado de você funcione melhor, querendo ou não. Se você quer ter uma vida mais calma, uma forma muito eficiente de fazer isso é começar a estudar. É você separar blocos de uma hora, blocos de 2 horas no seu dia que sejam intocáveis, assim, que sejam. é, Acho que a melhor forma de dizer isso é, a não ser que um parente importante seu esteja morrendo ou esteja precisando muito da sua ajuda, você não vai tocar naquele bloco de tempo seu que é inegociável. E isso vai te trazer, ao longo dos meses, ao longo dos anos, essa consistência, esse crescimento exponencial que o estudo traz, uma vida mais calma, uma vida mais serena e uma vida com conforto com a ignorância. Porque quanto menos você sabe, mais você acha que você sabe. E mais você realmente sabe, menos você acha que sabe. Então, se você estuda muito, você começa a perceber a quantidade de coisas que você ignora. Então, a partir do momento que você começa a crescer, estudar e ler muitos livros e se abrir e devorar cada vez mais livros, mais e mais livros, você vai perceber que é um caminho sem fim. A vida intelectual exige um pouco disso de você. Só que não necessariamente você quer viver uma vida intelectual, às vezes você só quer aprender uma língua, às vezes você só quer responder uma grande pergunta com estudo, e tá tudo bem, você não precisa viver uma vida intelectual. No meu caso, eu também não vivo necessariamente uma vida 100% intelectual. Eu tenho outras prioridades além do estudo também. Prioridades no plural é difícil falar, mas tem outras coisas que eu também dou determinado nível de importância além do estudo. Então, estudar não é a única coisa que eu faço da minha vida, mas é uma coisa que tem um grau de importância na minha vida gigantesco. E geralmente eu consigo estar nesse nível de mente calma, vida tranquila, consigo sentar para estudar sem ter um monte de coisa na cabeça para me abalar ou para atrapalhar os meus estudos. Eu acho que ficou claro agora, né? O link está na descrição para a mentoria. Deixa um comentário. Talvez tenha ficado alguma aresta solta aqui no vídeo, alguma dúvida. Então deixe aí no comentário o que você percebeu que ficou solto aqui no vídeo e que você ainda está com dúvida. Então não hesite em comentar. Me manda mensagem no WhatsApp para a mentoria e é isso.